Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mamães de Exceção. Bom, hoje vamos conversar sobre expectativas. Vocês, quem tem filho pequeno ou quem planeja ter filhos, vocês têm expectativas sobre a vida dos filhos de vocês? Bom, eu tenho um filho de 5 anos, então eu fico imaginando, pensando como vai ser o futuro dele. Eu crio várias expectativas sobre a vida dele, não vou mentir pra vocês. Eu fico imaginando, por exemplo, será que meu filho vai casar? Será que ele vai ser solteiro? Será que ele vai ter filhos? Ou será que ele não vai ter? Que profissão ele vai escolher trabalhar, né? Onde ele vai morar? Onde ele vai escolher morar? Eu fico imaginando essas coisas sobre a vida dele, sobre o futuro dele. Mas o que me causa mais curiosidade é sobre o comportamento dele. Eu fico imaginando assim, que tipo de cara ele vai ser? Será que ele vai ser um cara legal? Ou será que ele vai ser um cara chato? Será que ele vai ser um cara calmo? Ou será que ele vai ser um cara agitado? Será que ele vai ser preguiçoso? Ou será que ele vai ser um cara trabalhador? Ou será que ele não vai ser nenhum tipo de cara? Ele vai ser aquela pessoa que tem vários tipos, que cada dia ele é um tipo de pessoa, né? Eu tenho essa curiosidade muito grande sobre o comportamento do meu filho. Eu fico pensando assim, como ele vai se relacionar com as pessoas? E aí, como eu acredito muito que o comportamento dos nossos filhos é muito reflexo da nossa criação, da criação que a gente dá dentro das nossas casas, da nossa educação como pais e mães, eu entendo que algumas expectativas, elas estão ligadas diretamente à nossa responsabilidade. E por que eu estou falando de responsabilidade? Porque desde a gravidez eu escuto assim, Aline, ter filho é muita responsabilidade. Ser mãe é muita responsabilidade. E aí eu tento parar para traduzir o que é esse muita responsabilidade que a gente escuta em atitudes, né? Nas minhas atitudes que eu tenho com meu filho dentro da minha casa. E eu percebo, eu tento observar, na verdade, como essas atitudes refletem no comportamento do meu filho. Então, eu acho que essa responsabilidade, ela está diretamente ligada ao comportamento do meu filho. E aí vem algumas perguntas, né? Vem alguns questionamentos. Até onde o comportamento do meu filho é responsabilidade minha, né? E em que momento da vida dele, o comportamento dele, as atitudes que ele tiver, vão ser somente por conta dele? E outra questão, quando chega na vida adulta, não tem mais nada com relação ao comportamento que seja reflexo da minha educação? Eu fico me fazendo essas perguntas sobre o comportamento do meu filho e a educação que eu estou dando a ele dentro da minha casa. E voltando a falar das expectativas, eu também entendo que as expectativas que a gente tem, nós pais e mães, elas têm que ter um limite também, né? Para não atrapalhar a evolução, para não atrapalhar a vida do meu filho e para também não colocar frustrações nele que talvez sejam minhas, sabe? Então eu acho que eu entendo que as expectativas elas têm que ter um limite. Algumas escolhas do meu filho eu acho que vão ser responsabilidade dele. Eu vou dar um exemplo de uma expectativa que eu acharia errado eu colocar na vida do meu filho. Quando eu era adolescente, desde a adolescência até o início da fase adulta, eu sempre fui muito apaixonada por esporte, né? Na verdade até hoje sou. Sempre fui muito apaixonada por esporte, sempre gostei de jogar, sempre fiz academia, sempre gostei muito de atividade física. E o esporte que eu mais amo no mundo, que eu mais adoro, é o vôlei. Eu sempre gostei muito de vôlei, sempre joguei. Então assim, sou muito apaixonada pelo vôlei, gosto de assistir os jogos. Então, por exemplo, eu fico imaginando assim, eu criar uma expectativa que o meu filho também goste de vôlei, porque eu gosto do vôlei, sabe? Aí é que eu acho que esse tipo de expectativa, ela atrapalha mais do que ajuda. Por exemplo, se o meu filho gostar de futebol, aí eu vou ficar triste porque o meu filho gosta de futebol e eu gosto de vôlei. Então eu acho que ele tem que gostar do vôlei também. Esse tipo de expectativa é que eu acho que atrapalha um pouco a vida dos nossos filhos. Aí eu não acho legal eu colocar em cima do meu filho, que aí eu acho que é mais uma questão de gosto e escolha. Então eu separei alguns exemplos de alguns desejos, de alguns sonhos, de algumas expectativas que eu tenho para a vida do meu filho, mas que eu acho que tem uma ligação sim com o que eu entendo que é a responsabilidade. O primeiro desejo que eu queria contar para vocês, que eu fico pensando assim na vida do meu filho, eu tenho uma grande expectativa sobre como o meu filho vai se sustentar,
qual profissão que ele vai escolher seguir, né? Quando ele for adulto, quando ele for completamente independente, do que ele vai viver, na verdade. E aí eu, como mãe, eu espero que o meu filho saiba aproveitar as oportunidades que vão aparecer para ele, oportunidades que eu digo assim, de carreira, de estudo, oportunidades profissionais. Eu desejo que ele saiba muito aproveitar as oportunidades que vão aparecer para ele ao longo da vida dele. Mas eu também entendo que as oportunidades vão aparecer de acordo com o que ele tem a oferecer. E aí eu, como mãe, eu desejo que apareçam boas, ótimas, maravilhosas oportunidades para ele, né? E aí eu acho que o meu filho vai ter que entender que ele vai ter que ser bom em alguma coisa para aparecer uma oportunidade muito boa para ele. Aí eu acho que entra o meu lado, a minha responsabilidade de como eu posso ajudar o meu filho a descobrir o que ele gosta de fazer e perceber que ele é bom naquilo que ele gosta de fazer. Aí eu separei algumas atitudes que eu acho que a gente, como pais e mães, pode ter para ajudar nossos filhos nessa descoberta de carreira, profissão, que é muito importante, né? Então separei algumas delas que eu acho que a gente pode sim contribuir para esse momento da vida dos nossos filhos, que é muito importante. Quer ver quais são? Prestar atenção nas atividades que ele se interessa, incentivar quando a gente perceber que os nossos filhos estão interessados em alguma atividade, né, de verdade. Dizer para ele que não importa o tempo que levar, que ele descubra o que ele gosta de fazer. Ensinar o meu filho a não ser uma pessoa limitada, criar ele assim, eu acho tão importante, com a mente aberta, para ele poder aproveitar inúmeros tipos de oportunidades, de chances diferentes de trabalho, para ele poder ter uma mente aberta, para poder se entregar, às vezes, uma oportunidade completamente diferente do que ele imaginou. Aplaudir atitudes criativas que ele tiver. E isso já desde pequeno, eu acho tão importante a gente estar ali junto, estar ali presente, quando nossos filhos têm uma ideia legal e vêm contar pra gente, sabe? Eu acho muito importante desde pequeno a gente incentivar as ideias criativas que eles têm. Ensinar ele a não desistir no primeiro não que ele ouvia, porque a vida profissional, ela é cheia de não, né? Ela é cheia de porta fechada, mas acho que a gente pode ensinar nossos filhos a não desistir, a correr atrás, que com dedicação, com disciplina, com estudo, com aperfeiçoamento, a gente pode chegar onde a gente quer, e acredito que o meu filho pode chegar, vai poder chegar onde ele quiser. Eu já imagino assim, por exemplo, quando ele for mais jovem, ou quando ele chegar para mim e falar assim, mãe, eu descobri que eu quero trabalhar em alguma área, ou que ele se interessar realmente por uma área de atuação profissional, eu penso assim que é legal eu poder levar ele em diferentes áreas para ele poder conhecer, sabe? Eu fico pensando assim, se meu filho olhar para mim e falar assim, mãe, eu quero trabalhar na área da saúde, aí eu vou pegar ele e vou falar assim, então vamos lá no hospital ver como o profissional trabalha, onde ele trabalha, como é o ambiente de trabalho dele, vamos conversar com o profissional da saúde para você entender um pouco melhor e saber se realmente é isso que você quer. Sabe, se o meu filho falar assim, mãe, eu quero ser artista de circo, então vamos lá no circo para ver, para você realizar como é o trabalho do artista de circo. Mãe, eu quero tocar violino. Mãe, eu quero fazer balé. Vamos levar essas áreas de interesse, sabe, para que eles realmente possam entender e ver de perto como o profissional trabalha, para que ele possa fazer a melhor escolha dele. E acho que o incentivo de pai e mãe é tudo, né? Então acho que a gente pode sim ter várias atitudes que possam ajudar nossos filhos nessa caminhada, nessa descoberta, né, do que eles gostam de fazer, se eles realmente são bons naquilo que eles escolheram fazer. E tem incentivo de pai e mãe, eu acho que tem tudo, né? A gente vê, eu vejo nos bons exemplos como o incentivo da família, como o incentivo dos pais é muito importante nesse momento de carreira, de vida profissional, né? A segunda expectativa que eu tenho para a vida do meu filho, que eu fico muito sonhando para saber como é que são as companhias que meu filho vai ter. Eu desejo e acho muito importante a gente estar cercado de boas companhias. Mas aí eu penso da seguinte forma, para eu desejar que o meu filho tenha boas companhias, primeiro de tudo, ele vai ter que ser a boa companhia. Aí é onde eu acho que entra a minha responsabilidade e como a minha atitude pode contribuir para que o meu filho, primeiramente, antes de qualquer coisa, seja uma boa companhia. Ensinar as palavrinhas mágicas,
bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigada. Acho que é a minha função como mãe ensinar o meu filho essas palavrinhas básicas de educação. Ensinar o meu filho a respeitar as diferenças entre as pessoas. Ensinar o meu filho a saber ouvir o que o outro quer dizer para ele, ou o que o outro tem a dizer a ele. Ensinar o meu filho a expor a opinião dele, sem ofender o outro, mas sem nunca deixar de dizer a verdade dele, que ele defenda a verdade dele, mas sem querer ofender o outro. Tomar cuidado para o meu filho não mentir, né? É ruim a gente ter amigo mentiroso, né? Então que meu filho não seja uma pessoa mentirosa, não seja aquele amigo mentiroso. Ensinar ele a compartilhar as boas ideias que ele tiver, a dividir com os amigos dele as boas ideias, né? E eu fico muito sonhando assim, como vão ser, quais vão ser e como vão ser os amigos do meu filho, sabe? Eu já fico imaginando a minha sala cheia de adolescente, todo mundo se divertindo, vendo um filme, comendo uma pipoca, assim, fazendo altas sujeiras, mas depois os adolescentes educadíssimos levantam, vão lavar a louça e deixam tudo limpinho, sabe? Eu desejo que meu filho tenha boas companhias, porque eu acho que é um complemento, assim, né? A gente tem a família e os amigos também, que são muito importantes. Então, como eu desejo que o meu filho tenha boas companhias, mas acho que primeiro de tudo, ele tem que ser uma boa companhia. Então, acho que tem algumas atitudes, sim, que eu posso contribuir para que o meu filho seja uma boa companhia. O terceiro desejo, a terceira grande expectativa que eu tenho e que eu acho muito importante também, eu quero que o meu filho tenha relacionamentos saudáveis. Relacionamentos que eu digo de qualquer tipo, relacionamentos amorosos, relacionamentos não amorosos, que ele tenha relacionamentos saudáveis durante a vida dele e que ele não pratique relacionamentos abusivos, relacionamentos de extrema carência, relacionamentos tóxicos, sabe? Eu acho que faz muito mal alguns tipos de relacionamentos que não fazem bem a gente, né? A gente ter ao longo da nossa vida. E aí onde eu acho que entra o meu papel, onde eu acho que a minha educação pode contribuir para que o meu filho não se submeta a esse tipo de relacionamento tóxico ou de extrema carência, e para quando ele perceber também que esse relacionamento está sendo praticado com ele e que não está fazendo bem a ele diga não e ele saiba sair disso. Então acho que tem algumas atitudes aí que eu vou falar agora que eu acho que a minha educação ela pode contribuir sim para o meu filho saber evitar e não praticar relacionamentos que fazem mal às pessoas. Por exemplo, eu acho que não deixar o meu filho ser uma criança carente, eu acho que eu diminuo muito a chance dele ser um adulto carente. Então, acho que estar sempre presente, dar atenção à criança, mostrar à criança a importância dela, sabe? Eu acho que é uma forma de a gente evitar ter adultos muito carentes no futuro. Trabalhar a autoestima da criança é muito importante, né? A gente para ler sobre a autoestima da criança. Tem várias atitudes que nós pais podemos fazer para que nossos filhos tenham uma boa autoestima. Ensinar ele a dizer não, para quem e por quê, com qual motivo for preciso, sabe? Que ele diga não quando alguma coisa não faça bem a ele. Eu já até comentei sobre o não nesse canal. Eu acho que ensinar nossos filhos a dizer não é uma forma de libertar nossos filhos de muitas coisas que eles possam vir a ter de ruim na vida, que eles possam passar. E principalmente com relacionamento, é muito importante a gente saber receber o não da pessoa e dizer não na hora que a gente realmente precisar dizer esse não. Bom, esses foram alguns exemplos das minhas expectativas, de alguns desejos, de alguns sonhos que eu tenho para o meu filho, mas eu tento sonhar e criar expectativa com uma certa coerência, sabe? Eu tento sonhar de acordo com o que eu ensino, porque eu acho que nós, como pais e mães, a gente tem sim a capacidade de ensinar o que a gente define que é bom para os nossos filhos, né? Acho que primeiro a gente tem que saber o que é bom para o meu filho, o que pode ser positivo na vida do meu filho. E se eu tenho essa capacidade de ensinar, eu acho que se a gente se achar capaz de ensinar, e eu acredito que todo mundo tem essa capacidade, a gente pode sim ensinar o que é bom para os nossos filhos. E da mesma forma que a gente também pode não incentivar ou então explicar às vezes algumas coisas que a gente acha que não são boas para eles também. A gente pode mostrar para eles o porquê que alguns ensinamentos também não podem não vir a ser muito bons na vida deles, sabe? Eu acho que a gente também pode mostrar o outro lado.
Por exemplo, tem uma coisa que eu não acho boa pro meu filho, que é, eu não quero que o meu filho se coloque naquela posição do coitado, sabe? Eu não quero que o meu filho ache que o mundo deve alguma coisa para ele. Então, como é que eu faço na minha casa para ensinar alguma coisa que eu não acho boa para o meu filho, ou para não incentivar que ele se coloque nessa posição do coitado? Eu tento, primeiro, não tratar o meu filho como. Eu acho que é a grande sacada, né? Eu não trato ele como coitado. Então, tem certas frases, certas colocações e certos diálogos que eu não tenho com meu filho na minha casa. Por exemplo, eu não olho para o meu filho e falo assim: ah, coitado do meu filho, ele nunca teve uma festa de aniversário. Ah, coitado do meu filho, ele não foi ver o Papai Noel esse ano no shopping. Ah, coitado, porque ele não fez isso, ou porque eu não tenho dinheiro para fazer isso com ele, né? Ou porque eu não tenho dinheiro para dar o brinquedo que ele quer. Eu tento não colocar, eu tento mostrar para o meu filho, na verdade, o que ele é, o que ele tem, o que ele pode conseguir, sabe? Para que ele não se sinta confortável nessa posição de coitado e para que ele ache que o mundo deve alguma coisa a ele, que eu não quero que ele espere nada do outro. Eu quero que ele entenda que ele pode correr atrás do que ele quiser e que ele é capaz igual a todo mundo. Então não quero que ele se acostume com esse tipo de tratamento. Então eu acho que uma forma é não tratando ele desse modo em casa, sabe? Com esse olhar do coitado, com esse olhar da pena, né? Pena, eu acho que não é um sentimento muito bom pra gente ter pelo outro e nem permitir que o outro tenha pela gente. Então eu acho que a gente pode sim também não incentivar ou não ensinar aquilo que a gente não acha bom, né? Esse do coitado é um exemplo de uma situação que eu não acho boa, que eu tento sempre arrumar uma forma de não incentivar o meu filho a se manter nessa posição. E eu, como mãe, eu torço para a vida do meu filho dar certo, eu torço para ele ser um cara realizado, para que ele trabalhe com o que ele ame, para que ele tenha boas amizades, como eu falei, para que ele tenha relacionamentos maravilhosos, para que ele conheça pessoas maravilhosas, né? Mas em paralelo a isso, vem aquele papo de base familiar sólida. Então assim, e a base familiar do meu filho hoje sou eu, sabe? Então assim, isso é uma coisa que me preocupa muito. Então eu tento sonhar, na verdade, e fazer com que o meu discurso e as minhas atitudes, eles tenham uma certa coerência, porque eu acho que isso solidifica o meu ensinamento, sabe, com o meu filho. Então eu tenho um pouco essa preocupação, sim, de dar uma base boa para o meu filho. E a outra questão é a questão do exemplo também, né? Não adianta eu ficar aqui com várias expectativas. Ah, porque a vida do meu filho tem que ser assim. Ah, porque eu acho que podia ser dessa forma. E eu não ser exemplo, né? O exemplo sempre será. Todos os vídeos aqui desse canal eu acho que eu falo no exemplo. O exemplo é o mais importante. Então eu acho que também a gente tem que se ligar nessa questão do exemplo, né? Pra gente poder criar certas expectativas de acordo com o exemplo que a gente está dando em casa. Outra coisa também que eu escuto às vezes as pessoas falarem é assim: ah, pode dar tudo errado, né? Assim, ah, Aline, isso aí que você tá falando, você fala, aí você faz, aí pode chegar lá na frente e dar tudo errado, ser tudo ao contrário do que você sonha aí, ou do que você fica falando, do que você faz e que você acredita que vai dar certo. Mas aí é aquela coisa, eu quero só ter a minha consciência tranquila de que eu tentei, pelo menos, tentei fazer o melhor pelo meu filho, sabe? Eu quero sentir dentro do meu coração de que eu tentei. Pode dar tudo errado, mas aí a vida vai ser dele, já não vai ser o meu papel. Eu acho que a minha função é pelo menos tentar acertar e tentar fazer o melhor que eu posso fazer nesse momento tão importante da educação dele. E também para não usar uma justificativa que eu vejo muitos pais e mães usando quando os filhos crescem e às vezes não trilham o caminho que os pais e mães sonharam, ou então quando os filhos crescem, viram adultos e a vida não deu certo, sabe? Aquele que a gente acha que vai dar certo e não deu esse certo, que é aquela justificativa, perdi meu filho pro mundo. Eu não concordo muito com essa justificativa, porque eu não acredito que é só quando adulto, só quando a pessoa cresce,
que a gente, nós pais, né, perdemos ele pro mundo, né? É porque as pessoas falam assim, ah, mas aí, Aline, vai vir um amigo, um colega, quando seu filho for adolescente, e vai levar ele pro mau caminho, e vai levar ele para fazer uma besteira. Aline, mas às vezes por dinheiro ele pode chegar e fazer uma coisa errada. Vai vir uma mulher, eu já ouvi isso assim, ó, vai vir uma mulher e vai desfazer tudo que você está ensinando, vai falar mal de você para ele e vai desfazer tudo que você ensinou, e às vezes pela paixão, pela cegueira, ele vai ter um relacionamento completamente diferente do que você está sonhando para ele, né? Eu já ouvi as pessoas falarem isso. Então, assim, eu não concordo com esse perdi meu filho pro mundo, porque eu acho que muito do comportamento do meu filho vai ser reflexão do que eu ensino ele agora. E outra questão, assim, eu acho que a gente perde mesmo, né? Eu vou falar perde porque eu não acho que é perder, mas a gente perde quando nossos filhos são pequenos ainda. Eu não acho que é quando adulto, que os valores já estão formados, né? A educação já passou pela fase principal, que é lá na frente que a gente olha e fala, perdi. Eu não tenho essa sensação. É agora, assim, que meu filho tem 5 anos, que eu não quero perder ele para o mundo. Eu acho que quando a gente perde, por exemplo, quando meu filho está me chamando, vou falar porque eu já fiz isso, sabe? Meu filho está me chamando e às vezes eu tô no celular. Aí eu tô vendo uma coisa muito importante, muito interessante no telefone. E eu tô aqui no telefone assim, ó, e o meu filho tá me chamando. Mãe, vem ver um negócio aqui. E eu tô aqui, ó. Mãe, eu fiz um negócio aqui, deixa eu te mostrar. Mãe, e eu tô aqui. Esse momento que a gente deixa de dar a atenção e a importância devida para os nossos filhos, é esse momento que eu acho que a gente perde, sabe? Quando você deixa de atender um chamamento do seu filho. E isso repetindo-se várias vezes ao longo do dia e em vários anos, é ali que a gente perde. Mostrando para os nossos filhos que você está vendo uma coisa que pode ser mais importante para ele. Porque a gente tem que sempre lembrar o que pode passar na cabecinha deles, sabe? Não é na minha que eu penso na cabecinha deles. Então, assim, já me peguei fazendo isso e tomo o maior cuidado do mundo para toda vez que o meu filho me chama para mostrar alguma coisa, eu parar o que eu estiver fazendo e olhar para ele e dar a atenção que ele merece, sabe? Eu acho que a gente perde um pouquinho nessa questão da atenção. Outro momento que eu acho que a gente perde é quando eu tenho um filho menino. Então, eu já ouvi isso e por isso que eu queria falar aqui. Quando a gente olha para um filho menino, geralmente é quando é menino. E a gente olha, às vezes a criança cai, se machuca, e você olha para o seu filho homem e fala assim, não pode chorar, porque homem não chora. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso ainda. Até com o meu filho, quando já machucou uma vez, passa alguém e fala assim, não chora, porque homem não chora. Eu acho que é ali que você perde, sabe por quê? No momento que o seu filho crescer, ou no momento que ele chegar em casa e ele estiver triste por algum motivo, ele tiver com uma situação que ele precise somente te abraçar e chorar, sabe? Abraçar o pai, abraçar uma mãe, chorar e contar o que aconteceu. E ele é criado dessa forma que o homem não chora, que o homem não expõe seus sentimentos, sabe? É ali que você perdeu a chance, às vezes, de dar um abraço no seu filho e de dar a melhor ajuda ou o melhor conselho que ele poderia ouvir, porque eu acho que o melhor conselho vai vir sempre de pai e mãe, né? Mas aí ele cresceu com aquela cabecinha de que homem não chora, e aí ele não conta pra você, e aí ele não se abre, e aí ele não desaba naquele momento de emoção que às vezes poderia ser muito bom pra ele, né? Não é bom a gente abraçar a pessoa e consolar, né, a pessoa e ouvir o que ela tem a dizer? Então eu não quero perder essa chance ensinando meu filho que o homem não pode expor os sentimentos dele porque ele é homem, porque homem não chora, né? Então acho que nesse momento que a gente perde a chance de, às vezes, dar o melhor conselho, estar ali presente, né? E deixar que nossos filhos exponham as emoções deles, independente do gênero. Tanto que eu acho que a gente perde o filho pro mundo é quando você não respeita a orientação sexual dele. E isso nos dias de hoje é muito importante, né? Quando a gente não respeita, a gente pais, que eu digo, sabe? Não respeita a orientação sexual dos nossos filhos. Outro momento também, quando, por exemplo, quando os nossos filhos vão crescendo um pouco,
ou quando eles viram adolescentes, sabe? Essa eu vou falar também porque eu passei por isso e eu sei o quanto isso é ruim. O adolescente chega em casa, entra no quarto e bate a porta e ninguém vai perguntar, e ninguém vai ver o que aconteceu, sabe? Ninguém vai procurar saber o que aconteceu, e às vezes o adolescente fica trancado no quarto o dia todo, ele tá chorando, ele tá triste, ele tá com algum problema. E nós, pais e mães, achamos, assim, né, subestimamos às vezes o sentimento do adolescente e a gente acha que é besteira. Ah, mas isso é besteira. Ah, mas isso é fase. Ah, isso aí não tem problema, né? É frescura. Eu acho que nesse momento a gente perde, sabe? Quando os nossos filhos começam a encurtar os diálogos com os pais, e os pais não se dão conta de quanto aquilo ali às vezes é importante para um adolescente que está passando um momento de descoberta, né? Um momento hormonal muito forte. Então, o quanto é importante para eles, às vezes alguém bater a porta, abrir e falar assim, o que está acontecendo, sabe? Eu passei por isso e sei quanto isso é ruim. E não vou deixar o meu filho entrar dentro de casa e ficar um dia inteiro trancado no quarto e eu não ir lá saber o que aconteceu, sabe? Eu acho que esses momentos que a gente acaba perdendo nossos filhos pro mundo. Bom, e para terminar o vídeo de hoje, o que eu queria dizer é que eu acho que quando você passa, você pai e mãe, né? Quando a gente passa valores, aqueles famosos valores morais que a gente ouve ao longo da vida as pessoas falarem, quando você passa valores, quando você tenta pelo menos dar a melhor educação que você consegue, ninguém vai tirar isso do seu filho, né? Não vão haver desvios enormes se você tentar pelo menos fazer o melhor que você pode fazer pelo seu filho, né? Porque eu acho que a gente não pode, assim, controlar o mundo. A gente não pode controlar o mundo. Eu não posso controlar o que vai chegar no meu filho ou não. Mas eu acho que eu posso sim ensinar ele a encarar o mundo da melhor forma que ele puder encarar, sabe? Mostrar pra ele que a vida não é fácil, né? Mas a gente consegue encarar, ensinar nossos filhos a encarar, pelo menos da melhor forma que a gente puder. E eu acho que ser pai e mãe, ser educador, na verdade, essa função que a gente assume quando a gente resolve ser pai e mãe, é esgotar as tentativas, sabe? Eu acho que ser mãe, pra mim, pelo menos, é tentar sempre. Ser mãe, pra mim, é um universo de tentativas, para que eu possa ficar aqui criando minhas expectativas, sabe? Imaginando, que eu adoro imaginar como vai ser a vida do meu filho, mas de acordo um pouco, pelo menos, com o que eu ensino a ele, sabe? Eu tento ter uma coerência, né, de acordo com os meus ensinamentos. Bom, então esse era o recado do vídeo de hoje. Me contem nos comentários o que vocês ensinam para os seus filhos, o que vocês acham que é importante na vida deles e o que vocês acham que eles têm que aprender também, que não pode ser bom para a vida deles. E me contem as expectativas, o que vocês esperam assim, da vida dos filhos de vocês, para a gente poder conversar sobre isso.